Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Horas. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. A decisão de avançar com as auditorias à Polícia Judiciária foi articulada entre o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, a Ministra da Justiça e Luís Neves. As investigações fazem parte da estratégia do Governo para afastar suspeitas de proteção política do Ministro da Administração Interna e para retirar força à Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo Chega. No Executivo, acredita-se que este escrutínio pode reforçar a posição de Luís Neves. Apesar da pressão política, Luís Montenegro mantém a confiança no Ministro, enquanto Rita Alarcão Júdice garante que o governante tem gerido o processo da melhor forma. As duas auditorias somam-se assim às investigações já em curso, o inquérito do Ministério Público, uma averiguação da Procuradoria Europeia e um processo no Tribunal de Contas. O governo não acredita que estas investigações venham a comprometer a continuidade de Luís Neves no Executivo. Se esse cenário confirmar, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Chega poderá perder força mesmo antes de começar. Este é um artigo que pode ser lido em observador.pt. É assinado pelo editor adjunto da secção de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. O Ministério da Administração Interna diz que não é possível confirmar se o concurso ganho pela DST para o reforço da rede Ciresp foi o primeiro contrato da empresa com o Ministério. O semanário Nascer do Sol dava conta de que o Ministério da Administração Interna adjudicou pela primeira vez contratos ao grupo DST, que tem ligações à Constru Barcelos, a empresa do empreiteiro e amigo de Luís Neves. Em resposta, a secretária-geral do Ministério explica que as empresas vencedoras dos concursos podem subcontratar outras empresas, por isso não é possível afirmar que esta tenha sido a primeira vez que a DST trabalhou com o Ministério da Administração Interna. O grupo também já reagiu à notícia, garante que foi escolhido apenas por ter apresentado o preço mais baixo e rejeita qualquer favorecimento. A Polícia Judiciária confrontou o diretor financeiro sobre a ligação à Constru Barcelos, mas recusa avançar com processo disciplinar. Álvaro Pires desmente a investigação do Nascer do Sol e da TVI CNN Portugal, baseada em testemunhos de vizinhos do diretor financeiro da PJ. A reportagem alegava intervenções recentes na residência de Álvaro Pires, na Charneca de Caparica, e a presença durante várias semanas de uma carrinha da Constru Barcelos no local. O diretor financeiro da PJ nega a ligação ao empreiteiro João Carvalho, amigo do Luís Neves, e a Polícia Judiciária diz não ter indícios que justifiquem abrir um procedimento disciplinar. Num esclarecimento enviado ao Observador, a Direção Nacional da PJ garante que questionou de imediato o Álvaro Pires, que desmentiu que a Constru Barcelos tenha realizado obras na residência particular. Mais de 300 operacionais combatem esta hora um segundo incêndio no concelho de Fornos de Algodres. O fogo tem apenas uma frente. A Rádio Observador, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, garante que não há populações em risco. Ainda assim, as chamas chegaram a aproximar-se das localidades de Vila Chã e Muxagata. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 5 da tarde. O fogo chegou a estar em resolução, mas por volta das 8 da noite intensificou-se. A Proteção Civil adianta que o combate está a correr favoravelmente. A expectativa é de que o incêndio possa ser dominado já nas próximas horas. Este é o segundo incêndio a deflagrar no concelho de Fornos de Algodres. Nas últimas horas, o anterior em Vila Ruiva está em resolução desde perto das 5:30 da tarde. António José Seguro travou a lei do retorno. O Presidente da República decidiu remeter o diploma para o Tribunal Constitucional. Seguro considera que os juízes do Palácio Raton devem apreciar se a lei respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção da liberdade pessoal. O Presidente tem reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação irregular no território português. O diploma aumenta o período de permanência nos centros de instalação temporária para um máximo de 180 dias, que podem depois ser prolongados por mais 180. António José Seguro levanta ainda dúvidas sobre a possibilidade de separação entre
pais e filhos, a expulsão indireta de menores portugueses e o afastamento coercivo de crianças estrangeiras com menos de 5 anos nascidas em Portugal. O chefe de Estado questiona também a redução das garantias de recurso, considera que uma pessoa pode ser afastada do país antes de um tribunal decidir em definitivo sobre o pedido de proteção internacional. Ainda assim, António José Seguro reconhece a necessidade de combater a imigração ilegal e de garantir a defesa das fronteiras para assegurar a dignidade de quem procura vir para Portugal. Na reação, o Partido Comunista Português diz que a decisão de Seguro não é nenhuma surpresa. A posição é assumida pelos comunistas numa breve nota enviada à comunicação social. O PCP considera que a lei contém violações grosseiras de direitos, liberdades e garantias e que, por isso, a decisão não surpreende. O partido argumenta ainda que na discussão parlamentar assinalou várias inconstitucionalidades desta norma. António José Seguro promulgou também a prestação social única, ainda que com recados ao governo. Diz o Presidente da República que nenhum processo de simplificação pode resultar na diminuição da proteção social e que ninguém deve ser prejudicado face à situação atual. A promulgação, publicada no site da Presidência, dá ainda conta de que Seguro procurou dar luz verde antes do final do mês para cumprir o compromisso com a União Europeia. O chefe de Estado deixa ainda palavras de incentivo ao dizer que a redução de burocracias e a eliminação de sobreposições são passos no caminho certo, mas deixa a ressalva de que vai estar particularmente atento à execução desta reforma para garantir que os mais vulneráveis não vão ser prejudicados. Na tarde desta sexta-feira, o Governo garantiu que o valor da PSU vai ser igual ou superior para 94% dos futuros beneficiários. Apesar de ser sexta-feira, este foi um dia de muito trabalho para António José Seguro. O Presidente da República promulgou ainda outros diplomas. Mariana Miguel Lopes. Começamos pelo decreto das heranças indivisas. António José Seguro promulgou o documento que autoriza o Governo a criar um processo especial de venda dos imóveis de heranças ainda não partilhadas e a alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. Um decreto aprovado em julho pelo PSD, CDS-PP, PS, Iniciativa Liberal e JPP. Já o decreto que regula o procedimento de reconhecimento do Estatuto da Pátrida partiu de um projeto social-democrata e teve apenas a abstenção do CDS e a oposição do Chega. O texto final, aprovado em 3 de julho, integrou sugestões do PS, Livre e do Bloco de Esquerda e teve ainda votos a favor de todas as bancadas de esquerda. O cidadão apátrida, de acordo com o Estatuto agora aprovado em votação final global, é toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, dependendo da lei do país de origem. António José Seguro promulgou ainda o diploma de governo, que clarifica o regime excepcional de recompensa do desempenho mediante a atribuição de um incentivo remuneratório aos médicos que exerçam funções em entidades integradas no Serviço Nacional de Saúde. O diploma, também aprovado pelo Governo em julho, clarifica que este incentivo excepcional acumula com o pagamento normal e com as regras gerais do trabalho suplementar. A jornalista Mariana Miguel Lopes, com a explicação das promulgações do Presidente da República. António José Seguro deu ainda luz verde à alteração do Estatuto de Benefícios Fiscais e à criação da Plataforma Nacional de Mecenato. As propostas aumentam o benefício fiscal para as empresas que fazem donativos e elevam também os limites de dedução permitidos aos mecenas em sede de IRC. Na atualidade internacional, tensão entre Madrid e Roma. O governo espanhol decidiu restabelecer os controlos fronteiriços com Itália. A medida entrou em vigor à meia-noite, 11 da noite, em Portugal, e deverá manter-se para já durante um mês, até 7 de setembro. A decisão surge depois de Roma ter recusado levantar as restrições impostas a viajantes vindos de Espanha. Itália reintroduziu estes controlos a 1 de agosto, após a chegada massiva de migrantes à cidade espanhola de Ceuta. Madrid pede o fim destas medidas antes do próximo domingo. A ameaça era clara: avançar com ações proporcionais para defender os interesses dos cidadãos espanhóis, mas o governo de Giorgia Meloni recusou, disse que não aceita ultimatos. Agora Pedro Sánchez responde na mesma moeda. No desporto, a bola já rola na Primeira Liga do futebol português. Estoril e Famalicão abriram a época 2026-2027 com um empate a 1 bola. Os visitantes chegaram a estar em vantagem na primeira parte. Em estreia na principal divisão do futebol português, o avançado Jorge
Coatsias assinalou o primeiro golo da nova edição da Liga aos 32 minutos e colocou o Famalicão na frente do marcador. Na segunda parte, o Estoril reagiu e chegou ao empate por Yanis Begraoui, que garantiu o primeiro ponto da temporada para a equipa da casa. A primeira jornada continua hoje, este sábado, com destaque para a estreia do Sporting, que defronta o Estrela da Amadora. Notícia de fecho neste jornal das 3 da manhã. O essencial da informação é atualizado às 3h30. Este programa tem o apoio de BetClick.